Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e a nossa pauta é a saúde de crianças e adolescentes. A nossa convidada especial é a doutora Simone Borges, ela que é pediatra responsável pela emergência do setor de convênios do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná. Doutora Simone Borges, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora Simone, começamos então esse nosso bate-papo num momento muito importante, né, que nós já estamos no outono. O Hospital Pequeno Príncipe dispensa apresentações, instituição centenária, referência em nosso país. E eu gostaria de saber, então, quais são as principais emergências pediátricas que o hospital recebe durante todo o ano, mais frequentemente agora nesse período em que nós temos essa transição do outono para o inverno. Então, assim, nós somos nossa emergência, nós funcionamos 24 horas, né? Então, a gente atende todos os casos de pediatria. A gente diz que nós somos portas abertas, então, todas as pessoas que chegarem aqui vão ser atendidas no setor de convênios e particulares, tá? Nessa época em que a gente começa o outono, com essa alteração climática aí, a gente começa mais com os quadros respiratórios. A gente percebe um aumento, e esse ano, algo que está chamando muito a nossa atenção e trazendo uma preocupação é o aumento de influenza. Então, a gente já teve no mês de março, comparado ao março de 2025, um aumento aí de mais de 100% dos casos positivos para a influenza. E, doutora Simone, isso seria pelo surgimento de novas cepas da doença? Todos os anos, os vírus da influenza, principalmente da influenza, eles sofrem mutação. Por isso que as campanhas da vacina da gripe, elas são anuais. E esse ano a gente tem essa nova variante, que eles chamam de que é uma cepa K, e ela está vindo e está fazendo alguns casos mais graves. A gente está vendo as crianças realmente ficando muito abatidas, ficando muito doentes mesmo. Certo. E, doutora, quais são os sintomas que essas crianças apresentam quando elas chegam aí no ambulatório e que dá positivo para essa cepa nova K da influenza, que só para explicar para quem está em casa, não deixa de ser um tipo de gripe, seria isso, né? A influenza é um vírus, é um quadro respiratório, um quadro viral. Então, ela começa com aquele quadro de febre, coriza, o mal-estar, a dor no corpo, algumas vezes tem tosse, né? E daí, essas crianças, a gente, quando chegam aqui com quadros respiratórios, nós estamos fazendo o teste. Então, a gente testa para influenza A, influenza B e o Covid. É o teste do cotonete mesmo, tá? Então, ali a gente já tem esse teste positivo para já fazer a receita, né? Que é o Celtamivir, que é um antiviral que funciona para os quadros de influenza. Então, assim, todas as crianças que estão chegando aqui com quadros respiratórios e principalmente o influenza faz febre muito alta. Ele faz febres de 39, 40. Então, essas crianças, a chance de dar um teste positivo é muito grande. E, doutora Simone, quais são as orientações em caso de positivo, né, nesses exames de cotonete que vocês fazem nessas crianças? Precisa do isolamento? Como é que vocês estão procedendo? A criança deu positivo nas primeiras 72 horas dos sintomas. Tem a indicação de entrar com o seu Tamiflu, que é o Tamiflu, e isolar essas crianças. O isolamento de 5 a 7 dias, tá? Então, a gente afasta essas crianças das escolas, porque a transmissão do vírus ela é muito rápida, ela é pelo ar. Então, assim, a criança chegou numa sala positiva para influenza, se ela tossiu, se ela espirrou, são mais 20, 30 crianças que são contaminadas e com possibilidade de fazer a doença também. Então, e daí as nossas orientações, os pais, além do Tamiflu, a gente faz os sintomáticos, e a orientação é, em casos de piora, dificuldade para respirar,
uma febre que não está cedendo, dificuldade para respirar, febre que não cede, aquela criança prostrada, criança que não quer comer, que a mãe não consegue dar líquidos, a gente orienta a retorno imediato para ser avaliado e, em alguns casos, ver a necessidade de internação. Certo. Doutora Simone, a campanha nacional de imunização já começou em todo o país. Bebês, a partir de 6 meses, até crianças menores de 6 anos, devem se vacinar. Como que vocês observam aí no Hospital Pequeno Príncipe essa questão da vacinação, da imunização entre as crianças? Existe ainda uma certa resistência em relação aos pais, aos responsáveis de não quererem vacinar? Como que está mais ou menos a cobertura vacinal, levando em base, claro, né, os relatos que vocês têm aí no HPP? Assim, o ano passado a cobertura foi muito baixa, ficou muito abaixo do esperado. Esse ano a gente espera que os pais fiquem mais conscientes da necessidade da vacinação e que tenha uma maior adesão. Mas a gente ainda está vendo muitos pais que chegam aqui com as crianças pequenas e que não vacinaram, não tem nem a programação ainda de vacinar. São poucas as famílias que chegam, mesmo com crianças pequenas ou pré-adolescentes, que dizem: ah, já posso vacinar, e sabe que horas a criança está com sintomas, mas assim, quando que eu posso vacinar essa criança? São poucas as famílias que falam, então ainda existe uma resistência à vacina. É uma questão cultural que precisa ser trabalhada de forma muito rápida, de forma muito direta, principalmente nessa época do ano, né, doutora, e que se faz Sim. tão importante, tão necessária a vacinação, até para não ter esse efeito dominó, como a senhora comentou, nas próprias escolas, em que uma criança contamina outras 30 dentro de uma sala de aula. E o que os pais precisam saber é assim, a vacina, ela não vai... a criança vacinada, ela pode ter a doença, mas ela vai ter o quadro leve. Então, Não ela vai vai fazer evoluir. aquela febre por 1 ou 2 dias, mas ela não vai fazer a complicação. Então, ela não vai fazer os quadros mais complicados em que a gente necessita internar. Certo. E doutora Simone, como a gente consegue diferenciar entre as crianças o que é uma gripe de um simples resfriado? São sintomas distintos? São sintomas distintos. O resfriado é aquela criança que dá aqueles espirros, às vezes faz uma febre 37,8, uma febre que não chega a 38, mas ela ainda está alimentando, ela ainda está aceitando a sua dieta, ela não está tão prostrada, ela ainda brinca. A gripe, não, a criança já refere um mal-estar muito grande, dores de cabeça, dores no corpo. Então, a criança tem muita, principalmente com influenza, a criança tem muita dor em membros inferiores, muita dor nas pernas, tá? Então, assim, você vê que a febre que não cede. A mãe faz um antitérmico, 4, 5 horas depois, a criança já está com uma febre alta novamente. Certo. E doutora Simone, quando que deve acender o sinal de alerta, aquele sinal vermelho para os pais ou responsáveis, para que levem essa criança para uma emergência, para um hospital, para um atendimento especializado? A febre que não cede, tá? A febre que a mãe deu o remédio para febre, 4 horas depois a criança está com 39, 40. A criança que está sonolenta, então aquela criança que está caidinha, e a mãe percebe que a criança está diferente, que não é o habitual do filho, é o olhar de mãe mesmo. Aquele olhar que a mãe diz assim: tem algo errado com o meu filho. A criança que começa com dificuldade para respirar, então uma respiração mais pesada, a criança que não ingere líquidos, então esses quadros são importantes de trazer para a emergência. São mais preocupantes. Muito bem, doutora Simone Borges, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você continua com a gente e para você de casa, não saia da rede CNT pelos canais espalhados por todo o país, que nós já voltamos com o Jogo do Poder desta noite. Até já!
Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e a nossa convidada especial é a médica pediatra, doutora Simone Borges, ela que é responsável pelo setor de emergência convênios do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná, que, aliás, é referência para todo o país. Doutora Simone, nós falamos muito de influenza, mas nós devemos lembrar que a Covid-19 circula ainda também, apesar que de uma forma muito mais controlada, né, amenizada. Mas eu gostaria de saber, pela sua experiência, pela sua vivência, né, durante a pandemia no HPP, a Covid transformou o setor de emergências do hospital e de que forma? Ela transformou, sim. Hoje a gente tem, por exemplo, os médicos, a gente tem muito mais cuidado, até entre um paciente e outro, com a higienização dos ambientes. Nós, no atendimento, por mais que ainda não seja obrigatório, mas por uma recomendação da nosso controle de infecção do hospital, todos os médicos usam máscara ainda, né? O setor de internamento, a gente faz os testes rápidos até para ter uma divisão aonde colocar essas crianças, tá? Principalmente as crianças que são em enfermarias. Então, a gente tem esse cuidado. Por exemplo, uma criança com Covid só vai internar do lado de uma criança com Covid. Ela não vai internar do lado de uma criança com influenza. Entende? Então, a gente tem todo esse cuidado. O setor de internamento é um quebra-cabeça mesmo, aqui do hospital. Então, hoje a gente mudou bastante, assim, nosso movimento é muito grande nessa época, mas a gente sempre tem o cuidado a gente aprendeu a testar essas crianças, Certo. porque os sintomas respiratórios, a gente aprendeu que a gente tem que testar e só vai ter o positivo fazendo testes e testes. Muito bem. E doutora, vocês ainda observam e monitoram sequelas respiratórias ou até mesmo neurológicas, né, em crianças pós-infecção Covid-19? A Covid deixou sequelas consideráveis em um número significativo de crianças ou elas responderam melhor? Não, as crianças elas responderam bem. A gente teve um número muito grande de crianças com Covid que fizeram a miocardite como complicação, tá? Então, essas crianças, é claro, acabaram, além do seu acompanhamento com o pediatra, tendo um acompanhamento com o cardiologista, né? Hoje, depois da Covid, a gente tem muito mais cuidado com os casos virais também, que são os casos das meningites virais, como uma complicação. Então, a gente faz o exame da meningite, até esses casos são internados mesmo. Então, a gente tem um olho clínico mais aguçado, a gente fica mais de olho nessas crianças. Muito bem. E doutora, agora saindo um pouquinho, né, desse cenário de doenças respiratórias e indo para os acidentes domésticos, vocês recebem muitos também casos aí na Sim, emergência? sim. Como proceder em casa? Quais são os primeiros socorros que podem salvar a vida da criança até chegar no hospital? Podem contribuir, né, com esse trabalho dos médicos? Esse a gente tem e é um cuidado que a gente acaba recebendo bastante, de todas as idades, e os acidentes eles vão variando conforme a idade da criança. Então, a gente tem os bebês pequenininhos, abaixo de 1 ano, que são as quedas. Então, é a nossa orientação sempre bebê conforto, sempre com cinto. Mesmo que a mãe chegue e coloque o bebê conforto no sofá e diz assim: só vou pegar alguma coisa e já volto. Mas não deixe o bebê, Acontece. porque o movimento a criança vai cair. Queda de trocador. Então, a gente sempre, é uma coisa que a gente sempre orienta. E todos os pediatras orientam, a hora que você vai trocar um bebê, já leva tudo que você precisa ali. Porque aquele momento em que você se distrai são as quedas da cama, as quedas do trocador. As crianças um pouco maiores, 3, 4 anos,
é a ingestão de medicamentos e produtos de limpeza. Os produtos de limpeza, eles são coloridos. Então, a criança acha que aquilo é um suco. Os comprimidos, eles são rosas, eles têm outras cores. A criança acha que aquilo é uma bala. Então, sim, remédios em casa sempre em armários altos e que a criança não tem acesso e de preferência com uma trava. O mesmo com os materiais de limpeza. As pessoas que moram em casas com escada, os portõezinhos, porque a criança ela vai querer descer uma escada. Quem mora em prédio, as redes nas janelas, né? E os adolescentes, o que a gente percebe são os desafios da internet, que podem causar muitos acidentes. Então, assim, sempre ter um controle do que o seu filho está seguindo ou o que ele está vendo nas redes sociais. Doutora Simone, num cenário bem atual, a senhora é responsável pelo setor de emergências convênios, né, do Hospital Pequeno Príncipe, são as crianças e adolescentes que teriam plano de saúde, no caso. Nesse seu cenário atual, doutora Simone, qual que é a prevalência, né, desses casos de emergências que chegam para vocês? Existe um ranking, né, mais casos respiratórios ou mais acidentes domésticos? Teria como mensurar isso? Tem. Isso é um controle que a gente faz acompanhando, porque todos os nossos pacientes, todos os prontuários, então as consultas é colocado um CID e a gente faz um mapeamento. Então a gente sabe mais ou menos que nessa época que começa o outono, nós temos um aumento dos casos respiratórios. Época de férias de verão, então são os casos gastrointestinais. Até por causa das idas, as viagens à praia, férias, e as férias aumentam os casos de acidentes domésticos em criança de fase escolar, porque elas estão em casa. Entende? Então, assim, as quedas, os bebês, isso é uma coisa que tem todos os dias, mas isso não varia, isso é o ano inteiro. Então, todos os dias a gente tem essas quedas em bebês pequenos. Mas na faixa escolar, os acidentes domésticos são mais época de férias e nessa época mais os quadros respiratórios. Os casos acompanham, então, a questão da sazonalidade do ano, né? Férias. E a gente vê, inclusive, uma alteração no nosso movimento, né? Então, por exemplo, mês de Aumenta. janeiro, a nossa média de atendimento é em torno de 6 a 7 mil crianças no mês. O mês de março, agora que a gente terminou, nós atendemos 11 mil e poucas crianças. Então, então assim, a gente tem essa diferença, a gente vê que férias escolares diminuem o nosso movimento. Muito bem, doutora Simone, a gente sabe que o Hospital Pequeno Príncipe, como eu já disse, né, é uma instituição centenária, localizada em Curitiba, no Paraná, porém o atendimento acolhe crianças e adolescentes de todo o país, certo? É porta aberta mesmo. É porta aberta mesmo, tá? A gente às vezes está aqui de plantão e chegam os pais e quando você vê, hoje mesmo tinha uma mãe que veio do Acre, mas veio por um passeio, a criança passou mal, a gente atende. Algumas crianças acabam de norte, nordeste do país, escutam falar do Pequeno Príncipe e os pais pegam um transporte, ou avião, ou ônibus, e vêm atrás, sabe? Tipo, querem que a gente. Eles chegam na emergência assim: vim para vocês me ajudarem, sabe? Então, assim, a gente tenta acolher de todas as maneiras, tenta explicar. Alguns casos a gente consegue encaminhar para os nossos especialistas, né? Algumas coisas, alguns casos a gente tem que internar, mas a gente é porta aberta mesmo. Se chegarem 700 crianças, a gente vai demorar, mas a gente vai atender 700 crianças.
Vai atender uma a uma. Eu acho que a gente tem que ressaltar aqui também, doutora, essa questão da filantropia, né, do Hospital Pequeno Príncipe. É algo tão bonito. A gente está falando de convênios, que é o seu setor, é o setor que está sob sua gestão, mas o Pequeno Príncipe também atende o Sistema Único de Saúde, o SUS, que, aliás, eu Sim. acredito que seja a grande maioria dos atendimentos. É isso mesmo? A nossa maior parte são SUS. Nós temos uma emergência de SUS, mas ela serve de retaguarda para as UPAs, né? Então, assim, é claro, se uma criança chegar, uma mãe chegar na porta, ela passa por uma avaliação e vê, não, essa criança ela não está bem, ela não vai ser encaminhada para o UPA, ela vai ser acolhida e vai ser atendida na unidade de saúde. Mas, assim, como o hospital funciona como uma retaguarda para todas as unidades de saúde de Curitiba, então ela não tem condições de ter uma porta aberta para essa população. Então, por isso que a gente sempre orienta, vão, porque alguns casos são as gripes, um quadro de diarreia, uma coisa que numa consulta você resolve. Mais Então, a gente sempre simples. orienta. Os casos mais leves sempre vão para a UPA, vai passar por um médico, vai ser avaliado. Houve a necessidade ou uma criança mais grave, é entrado em contato com o hospital e o hospital vem. Doutora, nós vamos para mais um rápido intervalo. Você continua com a gente. Para você de casa, não saia da rede CNT. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e a nossa convidada especial é a médica pediatra, doutora Simone Borges, ela que é responsável pela emergência, setor de convênios do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora Simone, agora uma curiosidade, né? Qual que é o tamanho da estrutura, o tamanho de uma equipe de emergência para atender toda essa demanda aí do Hospital Pequeno Príncipe? A nossa equipe de pediatras hoje conta com 140 médicos que se revezam. Fora isso, eu tenho mais 15 médicos que são os nossos emergencistas, que atendem só as crianças que chegam mais graves. A gente tem um plantão da cirurgia pediátrica 24 horas, então que fica o residente da cirurgia pediátrica junto com o seu staff, né? E a gente tem um plantão da ortopedia que funciona das 8 da manhã às 19 horas. Certo. E doutora, você comentou, né, dessa porta aberta do HPP para crianças de outras regiões do país, crianças muitas vezes em situação de vulnerabilidade, com famílias muito simples, sem condições realmente de pagar pelos tratamentos. E nós já ouvimos relatos assim, realmente muito intensos, e muito significativos de mães que vieram trazer os filhos de muito longe, por exemplo, para uma simples consulta, sem entender a dimensão do problema, a gravidade da doença em que a criança estava naquele momento, e não voltou para casa. Teve que ficar já foi diretamente encaminhada para a internação. E aí existe um trabalho muito bonito do Hospital Pequeno Príncipe de acolhimento, né? Não só para a criança, para que ela tenha um atendimento digno, com tudo que tem direito, para que realmente a cura aconteça, mas para esse pai, para esse responsável que não tem apoio nenhum numa cidade grande como Curitiba, de repente, como a senhora citou, que veio lá do Acre, né? É só um exemplo, mas como que acontece isso? Porque as pessoas às vezes ficam por tempo indeterminado na cidade. O Pequeno Príncipe ele tem um serviço social e um serviço de voluntariado que é bem ativo no hospital. E existe dentro do Pequeno Príncipe um setor que a gente chama de família participante, que quando essa criança está internada, é um local dentro do hospital onde esses pais podem ter um horário de descanso, onde eles podem dormir, fazer as suas higienes pessoais. E dentro do refeitório do hospital existe um horário que é para as famílias participantes. Então, que é para o familiar que está acompanhando esse paciente internado
fazer as suas refeições, café da manhã, almoço e jantar. E, doutora, existe um olhar também diferenciado para as questões psicológicas, por exemplo, mães e pais que acompanham seus filhos em situações mais graves, até em cuidados paliativos. Existe algum setor de psicologia que faz esse meio de campo, né, para que essas pessoas realmente aguentem tudo aquilo que estão passando? A gente tem um setor de psicologia aqui, que quando a gente precisa acionar, tantas vezes para dar suporte aos pais, né? Ou como também a principal deles seria aos pacientes mesmo. Mas quando a gente vê que uma mãe está mais vulnerável, que a mãe está precisando de um acolhimento mais especializado, a gente aciona e as meninas da psicologia prontamente atendem, né? E o setor de paliativos também a gente tem. Então, nós temos muitos pacientes crônicos que a gente diz que já são nossos pacientes. Alguns a gente já, por mais que eles vão para casa, eles vão e voltam, reinternam várias vezes, mas a gente já conhece os pais, a gente já sabe. Então, às vezes, a gente está no corredor e já diz: o paciente tal já está internando de novo. Então, a gente tem um setor de paliativos que tenta acompanhar essas crianças, esses pacientes crônicos. E esse suporte com certeza faz toda a diferença, né? Até para que vocês médicos se preocupem só com a parte médica mesmo e os pais, as crianças em tratamento consigam ficar mais firmes, né, doutora? Porque é uma situação difícil, é um momento de fragilidade, querendo ou não, para as famílias, não é? A gente vê assim, eu estou no Pequeno Príncipe há 15 anos, então a gente vê muitas histórias já aqui e muitas famílias que realmente às vezes conviveram com a gente, são crianças que são crônicas e a gente vai acompanhando durante todo esse tempo, né? Então são famílias que precisam realmente, às vezes só o fato de você, no momento que essa criança está internada, você passar a visita, você ficar ali 5 ou 10 minutos a mais conversando com a mãe, e às vezes não é nem sobre a doença da criança, conversando coisas assim, aleatórias, até sobre o tempo. Mas parece que isso aqui a mãe ela tem um ânimo, ela se sente mais acolhida mesmo. Doutora Simone, agora nosso tema é tecnologia, né? Qual que é a importância da tecnologia e também, principalmente, dos investimentos, né, tão necessários nesse setor para o atendimento pediátrico de emergência no país? Então, a tecnologia vai avançando. Então, cada vez mais a gente, por mais que a gente sempre diz, a nossa clínica é soberana, o exame físico da criança é soberano. Mas a gente acaba sempre dependendo da tecnologia, desde que seja um prontuário eletrônico, uma assinatura digital, até exames cada vez mais especializados e alguns procedimentos até cirúrgicos, né? Que também mais inovadores, que são mais especializados. O uso da inteligência artificial já acontece por aí? Já está sendo implementada nos atendimentos, no dia a dia mesmo, na rotina de vocês? E a gente sempre diz assim para os pacientes, para eles terem cuidado, porque eles têm que saber aonde procuram. Porque hoje, se você colocar qualquer doença no Google, no Chat GPT, você vai encontrar só as coisas mais graves, algumas formas raras daquela manifestação daquela doença. Então, assim, tem que ter um filtro, a gente tem que saber procurar. Ela é uma ótima aliada para a gente, mas você tem que saber procurar. Doutora Simone, nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite. Para você que nos acompanha aqui na rede CNT, o nosso Jogo do Poder deste domingo, não saia daí que nós já voltamos. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e a nossa pauta é mais que especial, é a saúde pediátrica das nossas crianças e adolescentes. Nós recebemos a doutora Simone Borges, ela que é médica responsável pela emergência do setor de convênios do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, o setor de emergências
é a porta de entrada de um hospital? A partir dali que vocês fazem todas as triagens, seria isso? Então, a emergência, o paciente chega, ele passa por uma classificação de risco, que a gente chama como enfermeiro, cadastro, atendimento médico. No atendimento médico, que é definido, não, esse paciente eu preciso internar. Esse paciente eu preciso, muitas vezes eu não preciso internar, mas eu preciso que ele consulte com um especialista, com um neurologista, com um gastro, com um endócrino. Ou não, é uma consulta, faço a receita e o paciente vai para casa com as suas orientações. Então, assim, a gente funciona como uma triagem mesmo para o hospital, Doutora Simone, né? agora um pouquinho do seu perfil profissional. Queria saber por que que você decidiu, né, se especializar em pediatria, acabou indo para esse lado da emergências. O que que tocou, né, na sua vida, na sua carreira, para que você fosse para esse lado? Então, eu tenho 30 anos de formada. Desde a época da faculdade, eu já pensava em fazer pediatria. Logo depois que eu terminei a residência, eu acabei trabalhando em UTI neonatal por mais ou menos uns 10, 15 anos. Eu tive um período que eu fiquei fora do Brasil sem trabalhar, depois eu acabei retornando. Então, assim, o fato da emergência sempre foi uma coisa que me atraiu. Fiz consultório durante muito tempo, a puericultura, o acompanhamento, mas o que eu sempre gostei mesmo foi assim da confusão da emergência, de você não saber o que vai acontecer daqui 5 minutos, porque é o que a gente vê aqui. O hospital, a nossa tela está sem pacientes para atender. Em 10, 15 minutos a gente tem 20, 30 crianças, daqui a pouco chega uma criança grave. Então, assim, eu acho que eu gosto muito disso, da surpresa mesmo. E fazem 4 anos que eu estou na supervisão médica da emergência, que também é um desafio diário, porque, assim, cada dia são coisas que acontecem, são problemas que tem que acabar resolvendo, principalmente nessa época, que é uma época em que o hospital está muito cheio, a gente tem uma ocupação alta mesmo de pacientes internados, então você vê pais mais estressados, muitas vezes a gente tem que sair, a gente tem que conversar, tem que explicar, então é um desafio diário mesmo. E já que nós estamos falando de desafios, doutora, na sua opinião, na sua visão, quais são os principais desafios, eu diria até gargalos, da medicina no Brasil atualmente? Você comentou que tem uma carreira de mais de 30 anos, né? Hoje, o que que você apontaria como principal desafio no nosso país quando falamos de medicina? Eu acho que, principalmente na pediatria, a gente vê muitos, assim, os jovens, muitos se formando com aquele sonho de que vão abrir um consultório e vão sentar e os pacientes vão chegar. Então, a tecnologia, então, às vezes, a gente acaba perdendo a parte de humanização mesmo. A gente fica muito em cima da tecnologia, dos avanços, das doenças raras, mas às vezes esse olhar da gente sentar e conversar com o paciente e a nossa correria, porque os médicos hoje a gente não consegue trabalhar em um único lugar. Então, geralmente, a maior parte dos médicos daqui fazem plantão em 2, 3. Então, a correria do dia a dia, você acaba muitas vezes não prestando atenção, não tendo tempo de sentar e conversar com uma mãe e escutar. Certo, entendi. E doutora Simone, algum caso especial marcou a sua trajetória? Alguma criança ou alguns casos, né, que você se recorde agora para nos contar, para nos relatar? Ai, gente, tem Muitos, vários né? casos. Imagino que sim, imagino que sim. Tem vários casos. Tem alguns tristes, alguns que você achava que o desfecho ia ser, não ia ter um bom desfecho e a criança acabou indo bem.
Como eu trabalhei em UTI neonatal, com crianças com 400, 500 gramas, e você olha e diz... E depois você acompanhei algumas crianças em consultório, e mesmo não fazendo consultório, às vezes tem algumas mães que me acham aqui, que acompanhavam comigo. E então, assim, você vê uma criança hoje com 12, 13 anos, e que a mãe chega e diz assim: ai, doutora, nasceu com 700 gramas, e veja, não tem sequela, não tem atraso. Então, isso é muito gratificante. É uma É vitória uma também. vitória. Bem, Sim. doutora Simone, para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado especial para quem está nos acompanhando, da importância, né, da vigilância, de estar sempre alerta para crianças e adolescentes. Cada fase da vida eu acho que traz uma preocupação diferente, né, para os pais, mas gostaria que você deixasse um recado especial e reforçando que, assim, ninguém quer ir para o hospital, né? Ninguém quer ter intercorrências que cheguem a esse ponto, mas quando acontece, o importante é você procurar atendimento médico para salvar a vida da criança e evitar problemas maiores, não é isso? Isso mesmo. Então, assim, o que a gente sempre orienta é: a criança precisa ter o seu pediatra. Ela precisa ter um pediatra que faça o seu acompanhamento de rotina, que conheça aquela família, conheça aquela criança, para que numa intercorrência ele possa dar a primeira orientação. Porque é muito difícil até para o médico da emergência, chega uma família, uma criança, você não conhece aquela família, você nunca viu aquela criança. Você não sabe até que ponto o que aquela criança está apresentando está dentro do padrão normal dela ou não. E com relação a levar as crianças ao médico, às emergências, o que a gente sempre diz, e quem é mãe sabe, a hora que você olha para o teu filho e diz: tem alguma coisa Não errada? está bem. Vá atrás. Leve para emergência e assim, uma coisa que eu sempre digo quando eu atendo aqui, é melhor trazer a criança e a gente falar: é um resfriado, e você sair com uma receita de um antitérmico, do que você chegar aqui com uma criança e a gente precisar colocar essa criança na UTI. Porque a mãe ficou: não, vou esperar, tá? Vou esperar mais um dia, vou esperar mais um dia. Então, assim, na dúvida, mãe, procure ou o seu pediatra ou leve para uma avaliação numa emergência. Muito bem, doutora Simone, quero agradecer a sua participação, obrigada pela sua gentileza de compartilhar um pouquinho do seu dia a dia aí, né, na emergência do Hospital Pequeno Príncipe, obrigada por todas essas informações compartilhadas, informações muito importantes para quem é pai, para quem é mãe. Foi um prazer falar com você nessa noite. O prazer foi meu, muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora, boa noite, até uma Boa próxima. noite. E Até. para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado aqui no Jogo do Poder para você. Boa noite, bom descanso e até mais.